Se você é pobre e precisa estudar e trabalhar, esse vídeo é para você. Oi, eu me chamo Andressa, eu sou psicóloga e hoje eu quero falar com você que precisa estudar e trabalhar e muitas das vezes está sentindo uma ansiedade aí de comparação e você não sabe o porquê. E eu vou te explicar que a culpa não é sua. Então fica até o final desse vídeo para você entender o que acontece aí na sua mente e por que você se compara muitas das vezes de forma injusta pelo teu tempo ou até mesmo pela tua questão de realidade socioeconômica, vamos dizer assim, e o que você pode fazer para melhorar esses aspectos aí dentro da tua realidade. Eu sou psicóloga desde 2020, então desde 2021 eu atuo clinicamente, atendo as pessoas de forma particular e online, né, tanto aqui na minha cidade, em Cascavel, no Paraná, quanto online para todo o Brasil. Então já atendi pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Pernambuco. E o que eu mais vejo dentro dos atendimentos é o quanto que as pessoas que precisam estudar, trabalham, estão tentando buscar uma realidade diferente para a tua própria condição de vida ali, né? Ter uma condição financeira melhor, ter essa possibilidade, vamos dizer assim, de ter uma profissão, uma renda estável, que seja suficiente para além do salário mínimo. Eu percebo que as pessoas se comparam de uma forma injusta consigo mesmo, mas comparando-se com outras realidades que na maioria das vezes são muito assim, ó, distintas, muito diferentes, em que você acaba caindo naquela questão de um golpe, vou dizer assim, do engano, de achar que está fazendo pouco, de achar que o que você faz, o que você estuda não é suficiente, de que você não vai alcançar os seus objetivos. Então, vamos falar sobre isso hoje. É meu primeiro vídeo aqui para o YouTube, né? Eu tenho aí as redes sociais como mecanismo também de ferramenta de captação para pacientes, enfim, produção de conteúdo sobre saúde mental. Como eu sou psicóloga, acaba que muitas das vezes a gente fica sem tempo até de produzir conteúdos mais longos de qualidades. Eu sempre fui o tipo de pessoa que não me adaptei muito bem àquela forma de gravar conteúdos rápidos, falar sobre assuntos complexos de uma forma sucinta, vamos dizer assim. Então, a maioria dos meus vídeos, tanto do Instagram quanto do TikTok, são vídeos longos. Então, acabei preferindo voltar a essa questão de produção de conteúdos, produção de vídeos para o YouTube, já que aqui é uma ferramenta, um canal onde as pessoas que realmente estão aqui vão chegar e vão querer assistir o vídeo até o final. Então fica até o final, se você se identificou com essa questão de autocobrança, com essa questão de autocomparação e da sua realidade com outras realidades, para a gente ver o que você pode fazer e melhorar talvez um pouco essa tua questão de ansiedade e de comparação, tá? Então assim, você trabalha o dia todo, chega em casa cansado após 8 horas de trabalho, mais 2 horas de deslocamento, e você tá lá, seu cantinho do estudo, muitas das vezes improvisado, uma mesa simples, um computador, né, velhinho, falo por experiência própria, né? Um notebook que eu tenho hoje, inclusive, é um notebook que me acompanhou na faculdade toda. Inclusive, já estou precisando trocá-lo, né? Então, já faz mais de 6, 7 anos que eu tenho essa mesma ferramenta. E eu sei o quanto é dificultoso, às vezes, para você chegar com essa, né, com toda essa carga de trabalho e conseguir estudar de uma forma que seja aproveitosa, de uma forma que você tenha resultado, seja num vestibular ou seja até mesmo num concurso, você ir bem. Por quê? Porque não é só a questão do estudo, não é só senta na cadeira, senta apontado na cadeira e estuda 8 horas. 8 horas você estava trabalhando. Então, o máximo que às vezes você vai ter ali dentro do seu dia, considerando que você chegue cedo, 8 horas no máximo aí em casa, tem toda uma questão, se você mora sozinho, se você é pai ou se você é mãe, se você tem um companheiro, uma companheira, tudo isso modifica a forma, a tua relação com o estudo. Então, muitas das vezes você vai se sentir culpado por uma coisa que não é só sua, não é só você que está sendo afetado diretamente, mas as pessoas que estão à sua volta também estão sendo afetadas, seja por essa falta de constância ou até mesmo a tentativa de ter uma constância no estudo,
numa projeção de futuro, numa ideia do que a gente vai buscar para melhorar, né, a qualidade financeira, porque a gente não pode ser hipócrita. O que eu mais vejo na clínica, e por isso que eu comecei o vídeo falando se você é pobre, é que infelizmente a classe, né, C, vamos dizer assim, classe C e classe D são as mais prejudicadas nessa questão de não ter uma boa condição financeira vai te fazer sim ter prejuízos de saúde mental. Então você não vai conseguir pagar um plano de saúde, você não vai conseguir muitas das vezes pensar em ter uma família, porque a questão financeira, ela atravessa muitas famílias. Então a questão financeira sim, ela é importante. E a gente não pode ser hipócrita de dizer que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não é verdade. As 24 horas todo mundo tem, mas como ela se dilui é totalmente diferente. Como que você tem as suas 24 horas de uma pessoa que às vezes ou trabalhou ou está até estudando com você na faculdade é totalmente diferente. Lembro da minha época de faculdade, em que eu trabalhava, estudava e fazia extra nos finais de semana. Então, assim, não era uma coisa que eu vou dizer pra você, romantizar que, nossa, minha época de faculdade foi a melhor época da minha vida. Foi a pior época da minha vida, aonde eu, inclusive, eu era muito magra por conta dessa questão de não conseguir se alimentar direito, de não ter tempo direito, comer correndo, questão de estresse também. Então, a questão da sobrecarga, tanto de estudo, tanto de trabalho, ela pesa pro sujeito, né? Então, ela pesa na sua cabeça. E aí, o que eu tenho para dizer para você, se você estuda e se você trabalha, seja, né, para um concurso, seja para entrar numa faculdade que você está sonhando aí, defina metas reais para você. E o que é o defina metas reais? Nossa, André, você está falando o óbvio, né? Todo mundo já sabe disso. Mas o metas reais é você olhar para dentro da sua realidade, pegar então as suas 24 horas e ver quais são as lacunas, onde é que cabe o estudo. E eu não vou falar para você que onde vai caber o seu estudo vai ser necessariamente fácil, você não vai sentir desânimo, você não vai sentir aquela preguiça, aquela até uma questão de injustiça mesmo, aquele sentimento assim que você tem do tipo, putz, como é injusto. Tem gente que pode estudar o dia todo e talvez não estuda, tem gente que pode, sei lá, ter o acesso a uma faculdade particular de maneira paga, né? Tipo, o pai e a mãe pagar, enfim, alguém pagar, e essa pessoa às vezes não dá valor, ou uma pessoa que não precisa necessariamente trabalhar e consegue só estudar para concursos. E é óbvio que você vai sentir aquele misto de sentimentos, aquele misto de emoções, das quais você vai acabar se prejudicando. Por quê? Mas é normal você sentir isso. Porque daí você olha para aquela realidade, você olha para a sua e você fala, putz, onde é que eu errei? Putz, o que eu tô fazendo de errado? Por que eu não consigo chegar lá? Por que minha vida não muda? Por que parece que é tão fácil para os outros? Por que as pessoas que têm condições melhores não dão valor para as condições melhores que têm? Para a questão de, vamos dizer assim, de privilégios, né? A pessoa que ela é privilegiada, na maioria das vezes ela não tem essa noção do que é importante ou não, ou comparado, por exemplo, a sua realidade, você vai olhar para uma pessoa que tem privilégio lá de estudar, só estudar. E a pessoa às vezes não consegue estudar, não estuda. Ou não estuda, ou não dá valor para esse tempo de estudo. E aí você vai falar, poxa, caramba, eu queria estar nesse lugar. Mas é que o que acontece? Cada pessoa, quando ela está na sua própria realidade, muitas das vezes a gente tem dificuldade de enxergar qual que é o nosso privilégio, estando na nossa própria realidade. Então, isso acontece com a pessoa também, que tem tempo para estudar e não estuda. Isso acontece com a pessoa que tem a faculdade paga pelo pai e a mãe e não estuda, não dá valor. Por quê? Porque às vezes a pessoa inserida naquela realidade, ela não consegue se ver dentro da realidade. Ela não consegue ver o próprio privilégio ou quais são as condições que ela tem, o que ela poderia aproveitar mais ou menos. Muitas das vezes isso acontece quando, por exemplo, a pessoa está em terapia e começa daí ter um olhar de fora da sua realidade, né? Ou depois que a pessoa passa, às vezes, né? Então, por exemplo, depois que eu terminei a faculdade, eu consegui olhar para minha própria trajetória e ver onde é que eu errei, vamos dizer assim, onde é que eu deixei de aproveitar algum tempo para estudar.
Então, assim, é muito comum que depois que você passe por aquela experiência e você pare ali para refletir, você vai começar a considerar algumas coisas do tipo, nossa, tive esse tempo aqui e não aproveitei, tive tal oportunidade e talvez deixei passar, não percebi na época. Por quê? Porque naquela época você não tinha essa mentalidade que você tá agora, você não tinha esse senso de responsabilidade, você talvez, com o passar dos anos, né? Você não teve essa autocobrança ali instalada, principalmente chegando perto aos 30, que as pessoas começam a se cobrar mais. E aí, óbvio que você vai ver lacunas ali onde você poderia ter estudado mais, ter aproveitado uma oportunidade de estudo e você não o fez. Mas tá tudo bem. Então, assim, o que eu quero dizer agora, a segunda dica, vamos dizer assim, é defina suas metas reais com base na sua realidade. Veja, então, a sua lacuna de tempo ali. Essa parte não é legal, mas você vai ter que aprender a estudar, que é, no caso, a segunda dica, em outros espaços. Como assim? Não só no seu tempo, então não só ali depois que você chega do seu trabalho, muito provavelmente você vai ter que aprender a estudar tomando banho, assistindo, né, escutando ali uma videoaula, que seja um podcast. Você vai ter que aprender a estudar indo para o seu trabalho, no período ali que seja de descanso do seu trabalho, se você não vai para casa, no seu horário do almoço, enfim, seu horário de intervalo, se você tiver de tarde ali. E quando você tem aí os seus espaços maiores, que no caso seria de quando chega em casa, final de semana, se você não trabalha no final de semana, se você não for fazer um extra, né, para complementar na sua renda, você vai ter que criar esse tempinho ali para dedicar ao estudo. E eu não tô romantizando aqui dizendo para você que é fácil, que é bonito, que é gostoso e que você, nossa, vai super ter uma saúde de qualidade. Não. Você pode sim ter atenção sobre a sua saúde e, inclusive, né, buscar ajuda psicológica, fazer terapia, para você entender qual que é a sua realidade, para onde você está querendo ir, o que, que você está querendo buscar, né, alcançar, seja um vestibular, seja uma faculdade, seja um concurso público, onde você quer ir, né? Para qual realidade você está, de qual realidade você está saindo e para qual você quer ter uma mudança ali, né? O que, que você quer mudar na sua realidade? A questão financeira, que é o maior de todos, né? Todo mundo busca isso, né? E cuidar aí muito com o que você consome dentro desse período. Como assim o que, que você consome? Tanto nas redes sociais, mas até mesmo voltado para esse mundo, mundo de vestibulares e mundo de concurso público, é um mundo de muita comparação. É um mundo onde você vai encontrar muita gente falando para você que você não está fazendo, sei lá, a tua revisão de estudos, as tuas 30 questões diárias, porque você é preguiçoso. É onde você vai encontrar gente que nunca passou pela sua realidade, por um pinguim parecido da sua realidade, e que vai te dizer que se você quiser, você pode sim acordar às 5 horas da manhã, se você trabalha às 7, para estudar. Mas ela não vai estar considerando que você às vezes tem filho pequeno, que você às vezes tem questão de levar para a escola, o deslocamento, de levar até a escola, ir para o seu trabalho. Então, nessa questão de você estar indo buscar, né, alguém, tá tendo que ir no mercado, qualquer outra coisa para além do só trabalhar e estudar, né? Ou só trabalha, só estuda. Porque toda a realidade, ela vai ter ali intercorrências e situações das quais você não vai ter totalmente o controle. Um outro exemplo que eu consigo dar é, por exemplo, quando algum familiar adoece. E aí, o que, que você faz? Você não vai largar o seu estudo para poder ficar com a pessoa? Vai. Você às vezes não vai ter que faltar no trabalho para poder cuidar de alguém que está ali da sua família que está passando por um momento de doença, alguma coisa do tipo? Vai. Então, assim, é nesse ponto que você tem que cuidar com o que você consome. Por quê? Porque senão você entra naquela lógica de que eu só não faço porque eu não quero, eu só não faço porque eu sou preguiçoso, eu só não faço porque eu não tenho um cronograma, eu só não faço porque eu tô dando desculpa. Quem dá desculpa, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Então, assim, cuidado com o que você consome, não só nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, mas também na questão de professores que você acompanha, professores de cursinho, até mesmo o próprio cursinho, né?
eu nunca fiz um curso pago, né? Eu nunca paguei um cursinho para estudar para concurso. Eu sou estudante de concurso, tá? Então, assim, mas o que eu percebo, principalmente nas propagandas e nos modelos ali de cursos oferecidos, é de que basicamente você tem que se adaptar àquele cursinho. Porque o cursinho ele é genérico, ele não vai pegar a tua especificidade, ou seja, ele não vai pegar a tua realidade, qual que é a tua vida ali, se você tem esposa, se você é casado, se você tem um marido, se você mora com seus pais, o que que é, e aí adaptar o estudo para que caiba na sua realidade. É o contrário. Geralmente é a pessoa que ou vai ter que ir presencial, ou vai ter que arrumar o tempo ali para poder se encaixar nas aulas. Ah, tem aula ao vivo. Uma coisa que já aconteceu comigo é perder, por exemplo, aula ao vivo de pós, né? Aula ao vivo de pós-graduação. Era no dia que eu precisava atender. Das duas, uma. Ou eu ficava sem atender e ficava sem receber, ou eu ficava sem aquele conteúdo que depois ia ficar gravado. Fiquei sem o conteúdo porque ficou gravado. Então, assim, aí eu tive que assistir em outro momento. Aí as minhas perguntas, as minhas dúvidas, caso eu tivesse, ou eu poderia deixar ali num painel digital, vamos dizer assim, que o professor entra lá e depois responde, no acesso da área do aluno, ou, né, mandar e-mail, coisa do tipo. Mas assim, você já perde às vezes só pelo fato de ter que trabalhar. Você tem que trabalhar, você tem que atender, você tem uma rotina, você tem que ir no mercado, você vai ter que pegar uma promoção, acontecer alguma coisa, você vai ter que sair do seu trabalho e buscar seu filho na escola. Então, assim, são essas realidades que muitas das vezes a gente não vê estampada lá no Instagram. Que a gente não vê, apesar das próprias pessoas aqui do YouTube mesmo, né? Os próprios criadores de conteúdo falando. Por quê? Porque o que eu mais vejo é, oi, eu sou fulano, eu passei em 25 concursos e não sei o quê. E eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Mas tá, às vezes não. A realidade daquela pessoa não tem uma escadinha parecida com a sua. E aí você olha para aquilo e você fala, poxa, caramba, mas a pessoa passou em, sei lá, 7 concursos, 7 aprovações, todas em primeiro lugar. Para todo mundo é assim? Não é. Então, assim, para finalizar esse vídeo, para não ficar tão extenso, por ser o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui essa reflexão para você. Deixa aqui nos comentários, então, quais são as tuas maiores dificuldades na hora de conseguir estudar, na hora de conseguir conciliar a tua vida, né, o teu trabalho com o que você precisa estudar, como que é para você, e até mesmo vou dizer assim, uma opinião aí, né, um pedido do o que mais de conteúdos vocês querem ver relacionados a isso, né? Questão de estudos, rotina, questão de psicologia clínica, né? Para os interessados que tiver alguma pergunta, alguma ideia de conteúdo, deixa aqui nos comentários para mim que vai ser muito útil, que assim eu vou continuar, né, aqui criando conteúdos voltados para essas reflexões mesmo, para a gente conversar e a gente tentar entender que a nossa sociedade, ela é uma sociedade de desigualdade. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, assim, na questão de privilégios, sim, a gente tem que lembrar que somos privilegiados. Eu sou privilegiada por ser branca, sim, sou privilegiada. Né, nunca passei, por exemplo, por questões da minha vida de racismo, por questão de etnia, de cor, de pele. Então, isso já é uma diferença. Então, isso já é um privilégio dentro da minha realidade. Óbvio que eu posso trazer aqui para vocês pontos de quais foram, então, as minhas dificuldades, quais foram as coisas que eu tive que enfrentar por fazer faculdade particular, usando, né, no caso, o recurso do FIES, né, do financiamento estudantil, ser uma pessoa endividada hoje, após formação, e trazer um pouco para vocês dessa perspectiva de vida mesmo, de pensamento. E não de um modo de, olha como a minha perspectiva, como a minha visão é a mais certa, mas é nessa questão de, tem várias realidades no mundo. Então, para que a gente vai comparar a nossa vivência, a nossa história com a dos outros? Sendo que a gente tem que comparar com a nossa história lá de trás, para que a gente consiga enxergar caminhos possíveis para a nossa trajetória, né? Para melhores, vamos dizer assim, melhores futuros. Então deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.